Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conexões Ribeirão. Nesta terça, aqui pela TV Mais, estamos nesta noite entrevistando a nossa amiga de longa data, Cristina Dias, militante da questão ambiental em Ribeirão Preto e que vai nos trazer nessa conversa muita informação, muita discussão, muito conhecimento a respeito de um dos problemas ambientais muito sérios, que atinge a todos, que diz respeito à nossa vida, ao nosso cotidiano, etc. Ô Cris, muito boa noite. Ô Lages, primeiro assim, boa noite, é uma honra, É uma honra mesmo, é de coração que eu estou dizendo, ter sido convidada para sentar aqui e bater um papo com você. A gente sabe da tua luta também, E a gente sabe por onde você circula, a sua preocupação com essa cidade. Então, vir aqui contribuir com esse programa, que é uma contribuição para a cidade, onde a mídia está tão perdida com relação às notícias, às reflexões, A gente fica só no cotidiano e dando só as coisas que acontecem factualmente e não estamos refletindo muito sobre os problemas de Ribeirão. Eu acho que aqui é um ponto. Estou orgulhosa de estar aqui. E eu também fico muito orgulhoso de você ter aceitado o nosso convite, Imagina. Está aí disponível hoje para a gente ter essa conversa, que eu tenho certeza vai ser muito agradável, muito bacana, Ô Cris, vamos começar a falar um pouquinho de você, de você mesmo, um pouquinho da sua biografia. Afinal, você nasceu em Cajuru, veio para Ribeirão Preto, fez jornalismo, teve um programa aí que eu cheguei a ser entrevistado lá, que foi o Da Janela. Isso. Como é que foi esse início seu, desse envolvimento com esse debate, essa discussão, entrevista, esse jornalismo científico que você abraçou aí na sua carreira? Como é que foi isso, hein, Cris? Ô Lages, eu acho que tem coisas que você planeja, Então, assim, eu sou de uma família muito simples de Cajuru, Meus pais não têm nenhuma formação, minhas irmãs, a partir das minhas irmãs, com o trabalho dos meus pais, é que começamos a ter as nossas formações na universidade, E eu escolhi o jornalismo, eu acho que até eu teria aí duas carreiras para seguir, devido ao meu perfil, ao meu estilo. Uma era promotoria pública, Olha só. Era algo assim que eu pensava, que meus tios diziam para mim, você vai ser uma ótima promotora, E outra é o jornalismo, porque são profissões em que você defende a sociedade, Que você fala em defesa do coletivo. E eu acho que eu tenho um pouco esse perfil, acho que é um pouco meu isso, Eu desde criança, minha mãe conta, Meu pai tinha criação de animais no quintal ali, e sempre eu tentava defender os bichos. Quando meu pai matava porco para vender, então olha que doidura isso, A minha família toda come, se alimenta de carne, então assim, eu fui meio que na contramão disso, mas sou muito respeitada na família, graças a Deus. E aí eu sempre defendia, sabe? As coleguinhas na escola, e quando tinha alguma coisa eu ia lá e defendia a colega, então eu tenho um pouco esse perfil de me meter, vamos dizer assim, nas questões dos conflitos e nas defesas. Então eu acho que o jornalismo veio até pela facilidade na época de eu estar em Cajuru, vir para Ribeirão, prestei vestibular, eu prestei em Direito e prestei em Jornalismo, e na hora eu escolhi jornalismo aqui na UNAERP. E fiz jornalismo. Eu nunca fui uma jornalista assim que pudesse me dedicar totalmente, porque eu sempre tive que trabalhar para pagar a faculdade. Então foi aquela luta da maioria dos brasileiros. Não tem novidade nenhuma quanto a isso, nem mérito em relação a isso. E daí eu escolhi o jornalismo e comecei a transitar nos veículos de comunicação tradicional. Fui para o Mato Grosso, trabalhei numa afiliada da Globo lá durante muito tempo. Por que eu fui para o Mato Grosso? Ribeirão só tinha uma afiliada da Globo e que não tinha muitas vagas. Surgiu uma oportunidade, eu namorava, esse meu namorado, que hoje é meu marido, foi para lá, falou, vem para cá que só tem uma moça trabalhando em TV aqui. Eu sempre gostei de TV, sempre curti imagem. E daí eu comecei. Passei por várias TVs, depois voltei para Ribeirão, passei por várias TVs aqui também, e chegou uma hora que veio um convite para trabalhar numa TV educativa, que seria aí o caso da TV UNAERP. E eu me interessei, na época eu trabalhava na IPTV, me interessei e fui para fazer documentário.
E eu gostei muito de transitar, de refletir, de buscar conhecimento. Eu vou te falar uma coisa, na verdade, trabalhar 13 anos na TV UNAERP foi um mestrado, quase que um doutorado para mim, porque os professores eram pessoas como você, que eu ia buscar conhecimento, ia fazer pesquisa para fazer trabalhos, para fazer documentários. Isso é um estudo muito bacana, porque é um estudo de campo, que você vai, conversa com as pessoas, vivencia o problema de perto. E abracei essa questão que é ambiental, mas eu tenho, assim, um carinho muito grande pela área cultural, sabe? Por tudo que transita de forma de refletir, de pensar, fazer as pessoas pensarem para transformar a nossa cidade numa cidade melhor. Nossa comunidade, nosso estado, eu penso que tem que ser melhor para todos. Porque se eu estou morando num lugar e eu em volta na minha casa tem tudo ruim, eu não vou estar feliz trancada dentro da minha casa. Se eu moro num lugar onde eu abro a porta e a comunidade está vivenciando bons momentos, as pessoas estão vivendo em paz, trabalhando pelo coletivo, é muito melhor. E foi isso que eu escolhi. Da causa animal, sempre gostei de bicho. Para você ter uma ideia, o meu primeiro bicho de estimação foi uma galinha. Uma galinha? Uma galinha. Eu adotei um pintinho e esse pintinho cresceu comigo, eu enterrei esse pintinho. Depois vieram os cães, os gatos e eu sempre gostei de animal, sempre defendi. Quando eu voltei para Ribeirão, que eu trabalhava em Rondonópolis, Mato Grosso, eu voltei para Ribeirão para trabalhar na área aqui, eu me envolvi diretamente com as instituições de proteção animal, que nós vamos falar depois, Exato. Que é a AVA, né? Ô Cris, interessante. Então, entre o jornalismo e o direito, você escolheu o jornalismo, mas me parece que não foi qualquer jornalismo que você escolheu. Me parece que foi um jornalismo mais crítico, de reflexão, de debate, de entrevista. E hoje a gente percebe, de um modo geral, a mídia muito informativa, né? Principalmente a televisão. Passa muito a informação oficial, né? Que talvez interesse ao mercado, interesse a determinados grupos da sociedade, mas não passa a reflexão que pode levar as pessoas a construir uma opinião própria sobre aqueles fatos, aqueles acontecimentos. É isso mesmo, Cris? É isso mesmo. Claro que a gente tem que, dentro do jornalismo, a gente tem que entender os veículos, como que eles trabalham. Então, se você pega os telejornais, né? Esses telejornais, eles vêm, obviamente, para trazer a informação que é o factual, que é o fast, que é o rápido. Então, temos que noticiar tudo o que está acontecendo, são muitas as informações. Tudo bem, quanto a isso, tudo bem. O grande problema é que as TVs comerciais, principalmente as comerciais, elas poucas, às vezes, chegam a dar um cantinho ali para debates, muito pouco. Mas elas se esquecem que elas podem sim construir um espaço de reflexão dentro do jornalismo. A própria informação pode levar ser a uma formação. Exatamente. Então, o que acontece? Tudo bem, nós trazemos aqui... Você sabe que eu dou aula de TV em Araraquara, né? Eu sou professora de TV em Araraquara. Sei. E é um dilema muito grande para os professores que hoje, que trabalham no mercado, que conhecem o mercado, chegar para o aluno que vai para o mercado e dizer para ele assim, ó, olha, a realidade é essa, o certo é isso. Então, para eu te preparar para o mercado que recepciona gente assim, profissional assim, eu tenho que te ensinar o que está imposto no mercado, mas eu tenho que sair um pouco da grade e fazer você refletir sobre como que você vai transitar nesse mercado. Só que eu tenho que dizer para o meu aluno, quem manda no mercado não é o jornalista, é o dono do veículo. Esquece. Ah, então vou desistir? Não. Você pode se preparar e ir para o mercado e conseguir fazer a diferença em alguns momentos. Porque o jornalista que tem esse tipo de reflexão, quando ele está lá e eles estão tentando dar só uma notícia, só um lado da notícia, ou só um lado de interesse da notícia, ele pode fazer a diferença na hora que ele faz a reportagem dele. Não é que ele vai revolucionar a mídia, mas ele pode dar um tom. E esse tom depende dele. Então tem muita gente, minoria, que transita e faz esse trabalho. É que a maioria está presa a esse sistema de informação comercial, de dar notícia através do oficial. A prefeitura falou, está tudo certo. Não tem investigação, não tem verificação. Você pega a notícia e joga ela no ar.
Não existe uma reflexão sobre isso. Me desculpe, mas essa é a realidade. Ô Cris, mas vamos falar então agora sobre a questão aí da política pública relacionada aí à questão animal, né? Veja que hoje, né, a questão animal, ela está presente no cotidiano e na vida de todos nós. Terceiro assunto de interesse da mídia, você sabia disso? Ah, é? É. Primeiro, eu acredito que seja violência. Tá. A segunda, eu vou falhar aqui, eu não vou saber te dizer. Bom, violência e segurança, primeiro. A segunda, eu não vou saber te dizer. Terceiro assunto, por quê? Porque existe um interesse público, no sentido das pessoas se interessarem por esses aspectos. Tanto que você vê que tem TVs que se especializam, tem veículos que tem direto, você assiste, sempre tem uma notícia, ou é o bichinho bonitinho, ou é o fato triste, alarmante com relação aos maus tratos. Até para denúncia. Até para denúncia. Então, há esse interesse comercial também, tá? Só que nós temos que pegar isso e utilizar por um outro lado de mudar a realidade. Não é acabar com o interesse comercial. Tudo bem, existe interesse comercial em tudo, a gente sabe disso. Mas nós temos que também trabalhar a conscientização em relação aos animais, que não é só animal. É saúde pública, é bem-estar, é educação ambiental, é uma série de coisas. E Ribeirão Preto, como é que a cidade, né, e aí eu envolvo tanto o poder público como a sociedade, tem tratado essa questão aí nos últimos tempos? De forma muito equivocada, né? A gente tem, por um lado, esse mercado que levanta o pet, né? Então, assim, o animalzinho de estimação, que se gasta muita grana para comprar um shampoo, para fazer o furô de cão, para o animal ter uma alimentação própria de animal, fazer aniversário do bichinho, tá? Esse lado. E tem o outro lado, que é o lado social, que é a falta de controle populacional, que é algo que a gente nunca conseguiu emplacar em Ribeirão Preto de forma efetiva. Nós nunca tivemos algo realmente que educasse a população sobre as consequências do excesso de animal, né? Então, tudo isso, Lages, tem que ser debatido para as pessoas entenderem. Não entendam como crítica, entendam como eu estar apontando para as pessoas pararem e começar a observar. São dois pontos, sabe? De um lado, excesso demais para cuidados, de outro, desgastes e judiação demais com animais abandonados e doentes em nossa cidade. Nós vivemos um caos social, igualmente nós vivemos com o ser humano, com a população humana. Ribeirão tem aquele desequilíbrio, né? Ponta da riqueza e fundo da pobreza. Os animais é igual. Vamos dar um intervalinho rápido e logo depois a gente continua essa conversa tão interessante aqui com a Cris Dias. Até daqui a pouquinho. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Quer aprender uma nova receita? E ouvir boa música? Então venha curtir o programa Maurício e Marcelo. Tem isso e muito mais com esses gêmeos que são a cara da nossa gente. Toda quarta, ao vivo, às 8h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Retornando aqui ao nosso Conexões Ribeirão, com uma entrevista super interessante, hoje, né, com a Cris Dias, militante aí da questão animal em Ribeirão Preto. Ô Cris, mas afinal, né, a questão animal tem, como você bem disse no final do primeiro bloco, aquilo que as pessoas gostam, que é cuidar do seu animalzinho de estimação, etc., tratar bem dele, cheirosinho, bonitinho, mas tem o lado oposto, que é a questão social que envolve essa questão, né, de um modo geral, que é justamente a superpopulação, a falta de uma política pública, de castração, por exemplo. Enfim, se você pudesse fazer uma retrospectiva breve dos últimos tempos, né, tem havido alguma melhora no trato dessa questão pelo poder público? Tem piorado? Afinal de contas, qual que é o grande problema que se depara hoje com essa questão animal em Ribeirão Preto?
Olha, Lages, esse histórico, né, que a gente acompanha, porque eu milito aí nessa área há mais de 20 anos, né? O que a gente percebe? A gente percebe que as autoridades, elas não têm a devida noção da importância que eu digo em relação a tudo. Tá? A cidade, a tornar uma cidade melhor, mais humana, com menos problemas de acidente, cavalos no meio da pista acidentando veículos, saúde pública, eu estou falando de tudo, não estou falando só dos cuidados com os animais, tá? A gente percebe que os nossos representantes, né, os nossos assim, né, porque os que eu tenho votado ultimamente não têm sido eleito, mas assim, os representantes da população, eles não têm noção da questão da causa animal. E uma vez que nós apostamos em acreditar que era possível nós levarmos um representante para o legislativo, a causa animal se equivocou, né? Nós escolhemos uma pessoa equivocada, que transitou em outro caminho. Porque assim, é muito sério você ir representar a causa animal na política, porque ela dizem que a cultura é perfumaria, não é isso? A causa animal, eu não vou usar o termo aqui para não ficar desagradável. Dizem isso, né? Eu não vou usar aqui a causa animal, o termo correto, o termo que eu acho que eles pensam que porque vai ser muito desagradável. Então, o que acontece? Se nossos gestores, vamos dizer assim, não têm ideia, não têm conhecimento da causa animal e não procuram ter conhecimento, como que você vai resolver o problema? Quando você pega um vereador chegando para você e falando assim, ó, eu quero fazer um projeto para colocar comida e água para os cachorros em nossa cidade, para os cachorros comunitários, por exemplo, né? Eu viro para ele e falo assim, não, ó, você alimentar animal, quanto mais você alimentar sem o controle populacional, mais você procria. Então nós temos que trabalhar primeiramente o controle populacional. Tem que capturar, tem que castrar. Ribeirão Preto nunca teve um programa de controle populacional de cães e gatos que trouxesse resultados efetivos para reduzir população. O que se tem são programas que surgem de repente, faz ali uma festança, uma publicação, uma publicidade política e depois para. Ribeirão Preto hoje não está castrando animal. Quem castra animal hoje é a sociedade civil, sem recurso. As ONGs, os protetores independentes com dinheiro do bolso. E nesse ponto que nós estamos, nós já passamos várias vezes. E todas as vezes a conversa não tem dinheiro. Senhores gestores, nós temos que pegar o recurso público, temos que dividir ele de forma a priorizar. O que é prioritário? Saúde pública humana? Tá. Mas que tenha fatia com relação a cuidar dos animais domésticos, tem que ter. Porque animal doméstico está relacionado diretamente com a saúde pública da nossa cidade. Então, vocês têm que saber dividir esse bolo. Primeiro, nós tivemos a Sevandija, que destruiu nossa cidade nos 2 governos Darcy e Vera. E aí, um monte de nome atrás, viu, gente? Porque a Darcy fica na frente aí, mas nós temos aí um monte de nomes. Tem um staff numerosíssimo. Enorme, um rabo enorme. Vou dizer mais. Eles estão ainda aí dando piteco no poder. Podem ter certeza disso. E a gente tem que arrancar. E aí vem uma outra Câmara nova, né? Vamos pôr uma aspa aí. Que não está sendo, não. Que não está sendo, não. Sabe por quê? Porque ainda a gente usa o modelo do populismo para levar vereador para a Câmara. Você apareceu na televisão? Puf, né? Você tem um veículo de comunicação? Você vai ser eleito. Então a população, não é que você ter um veículo de comunicação e se comunicar, você é ruim. Mas a população precisa analisar o passado desse candidato. Não pode essas pessoas... Não é só na imagem. Da imagem, da publicidade, da informação. Gente, vocês têm que entender o que essa pessoa já fez antes de ser vereadora. Ela já contribui na sociedade. Ela tem ideia do que é ser um vereador. Então, Lages, enquanto nós não mudarmos esse perfil, tá? Na política, nós não teremos mudança na causa animal e em todas as áreas. Então, eu começar a falar aqui para você de causa animal, da situação hoje, nós estamos vivendo o pior momento possível. Não posso acusar só esse governo.
Tenho que dizer que tem uma herança passada, mas também não dá para ficar agora dizendo isso a vida toda. Nós já temos 1 ano de governo, vai buscar apoio. Poxa, governador do estado, deputado, temos que trazer recursos para poder mudar essa realidade. E a sociedade civil com as instituições, os protetores, eles estão dando ajuda gratuita para esses governos mudarem. Mas hoje, Lages, nós não temos controle populacional, as pessoas procuram as instituições para resolver o problema. Só para você ter uma ideia, o cavalo morreu, está morto, mau cheiro, a prefeitura não vai recolher. Sério? Né? Nós estamos vivendo um caos da causa animal. Então, se eu for falar aqui tudo, nós vamos ter que pegar 10 programas. O que eu estou dizendo é o seguinte: ao longo dos governos, nós não tivemos nenhum projeto de controle populacional, nenhum programa de controle populacional que pudesse resolver o problema do controle populacional em Ribeirão de Cães e Gatos. Por isso que nós estamos nesse caos. E agora, para ajudar, parou-se tudo. Ô Cris, mas além dessa militância política, né, que você abraçou em relação à causa animal, você também participa da AVA, né, Associação Vida Animal. Eu gostaria que você falasse um pouco da AVA, dessa sua inserção nessa instituição, o papel, a importância, o trabalho que vocês fazem lá. Acho que muita gente gostaria de conhecer um pouco mais a AVA. Então, a AVA é o seguinte, a AVA ela é um braço da Pau Brasil, porque a AVA ela nasceu de um casal que trabalhava com a Pau Brasil, plantava árvores e começou a perceber que tinha muitos animais andantes ali. Um ali, outro aqui, sem castrar, cachorro dando cria. Criou-se a AVA através de um projeto de controle populacional. A AVA nasceu com a vocação de controlar a população, cobrando o poder público e fazendo também a sua parte. E eu entrei na AVA nesse período. 1 ano a AVA estava transitando ali, eu comecei a pitecar ali e tal. Eu trabalhava na mídia, eu via muitos animais, as pessoas reclamando, e eu entrei ali. Já gostava de animal, como eu disse no primeiro bloco, já tinha essa vocação, porque é vocação. Tá? É uma vocação, um chamado, né? Um chamado. Todas as vocações são importantes. Às vezes as pessoas dizem assim para mim, nossa, mas eu vejo aí cuidando de cachorro, tanta criança. Meu bem, cada um na sua. Você tem vocação para criança, vai cuidar de criança. Você tem vocação para o idoso, vai cuidar de idoso. Faça um trabalho voluntário porque é maravilhoso. Mas ativista, um trabalho em que você não só fica ali alimentando o problema, você tem que ajudar, tem que dar o socorro que é necessário, só que você tem também que se informar, você tem que saber como funciona a política, como se funcionam os projetos. E eu entrei nesse esquema, eu comecei a trabalhar e comecei a me envolver e querer conhecimento, porque para eu criticar Lages, eu tenho que ter conhecimento. Para eu falar da prefeitura, eu tenho que entender o que acontece nesse processo. Eu tenho que participar do Combeia. Não adianta eu ficar só batendo boca nas redes sociais. Sai pra luta. Vai participar do conselho. Os conselhos é a voz da comunidade. E eu participo para poder dizer e poder opinar sobre a melhoria da nossa cidade. E a AVA, eu sou conselheira representante da AVA. A AVA, ela participa do Combeia, do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Por quê? Porque é importante, nós temos representatividade lá. Claro que a gente não participa como nós gostaríamos, mas só de você estar presente nos conselhos, você já ajuda. E a AVA, o que é a AVA? É uma entidade, organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem que arrumar dinheiro, vamos falar direto, porque nós não recebemos do poder público nada, é tudo doação, para sobreviver. Como que a gente arruma? As pessoas que acreditam na AVA, que gostam de animais, elas contribuem como associados. Quando elas contribuem como associados, nós pegamos o dinheiro delas e gerenciamos a AVA, que está aberta para todos os associados ir lá, a hora que quiser, saber como funciona a nossa tesouraria, a nossa contabilidade. A AVA é uma empresa em que ela reduz valores para atendimento de animais na cidade, que ela atende animais gratuitamente quando isso é necessário, a pessoa socialmente não pode, só que a gente faz, Lages, o que é possível e não o que a gente gostaria. Nós atendemos 700 animais por mês na AVA. 700 animais? 700 animais por mês na AVA, na Clínica Popular. Onde que é o endereço? João Ramalho 179. Por que nós criamos a Clínica Popular? Porque a Clínica Popular, ela democratiza valores. Se a pessoa não tem nada, nós pelo menos damos o socorro para essa pessoa.
para ajudar esse animal a não sentir dor e a não sofrer. Se a pessoa tem um pouco, ela contribui com um pouco. Se a pessoa tem, ela contribui com a tabela maior, pagando pelo seu animal. E mesmo assim, o valor maior cobrado na AVA é 50% do valor comercial. Então, é democratização de valor. E como que a AVA sobrevive? Fazendo eventos, por exemplo, nós temos um bingo, dia 11, bingo, que não é ilegal. Bingo, quando é beneficente, não é ilegal, não é com máquina, as pessoas precisam parar de confundir essa história, que nós vamos realizar dia 11 na Recra, para arrecadar fundos para a instituição. Ganhamos as prendas, levamos, as pessoas brincam com a rodada ali, se diverte, aí o recurso vem para a instituição. Para quê? Para castrar animal e para ajudar a subsidiar essas pessoas que não têm recurso. Então a AVA, o que ela é? Ela é uma entidade que ajuda, que põe a mão na massa, que castra, que faz cirurgia, que faz consulta, que ajuda os animais, mas é uma entidade que também participa das políticas da cidade, também interfere nas questões que são necessárias para melhorar a nossa comunidade em relação aos animais domésticos. A AVA está lá, aberta a visita. Antes de criticar, vai conhecer. Ô Cris, mas como é que você consegue fazer tudo isso? Você é jornalista, tá aí... Professora, militante da causa animal. Casada, tenho família. Como é que você consegue, Cris? Como você. Como todo mundo que entende que nós só vamos mudar a nossa cidade, nosso estado e nosso país atuando, participando. Que sentido que tem eu vir para esse mundo para poder aqui passar por aqui só sem contribuir com nada? E eu vou te dizer, quanto mais você participa, mais tempo você arruma para participar. Claro que tem hora que a gente fica meio louco, Chega né? no limite, né? Fica meio biruta. Eu voltei a fazer meu mestrado agora. Olha tô biruta. Tá estudando também. Tô fazendo mestrado em imagem e som, né? Enfim, a gente se vira, a gente se envolve, a gente ama o que faz, a gente tem que participar para mudar. Não adianta esperar de cima para baixo, é de baixo para cima, na minha modesta opinião. Ô Cris, foi muito bom esse papo aqui hoje, né? Eu vou dizer o seguinte, foi uma das melhores entrevistas que nós fizemos aqui no Conexões. Né? Eu falo muito. Mas foi bom, mas você fala muito, mas fala com qualidade, fala com conteúdo, né? Isso é ótimo, né? Ô Cris, eu só tenho que agradecer a sua presença aqui e contar com você, com certeza, em outras oportunidades. Agradeço a oportunidade e eu quero sim vir aqui sempre falar para a gente poder modificar. Gente, vamos participar. Vamos conhecer nossa cidade, vamos participar. Muito bom, gente. Então, encerrando hoje mais um Conexões e chamando vocês para a próxima terça-feira aqui na TV+, canal 22 e 522 da NET, para mais um programa na semana que vem, né? Muito obrigado e até lá.